gente linda! Eita! Oi, Luquinha. Oi, Sol, boa tarde. Tá bonito. Obrigado, Sol, obrigado. Tô parecendo um médico, na verdade, né? Parecendo um modelo de revista internacional. Até parece. Bonitão. Gente, segunda-feira, bora ficar juntinho. A gente ama, né, quando chega segunda aqui, porque a gente fica pertinho de você. E hoje é dia de saúde, dia da gente aprender muito com os médicos, com toda a equipe da Santa Casa de São José dos Campos. Já já a gente fala aí sobre o nosso assunto, Pedro Mariano, mas bora lá refletir um pouquinho para começar o nosso dia, né? A nossa tarde de segunda-feira. Muita gente deixa para amanhã, né? Amanhã eu vejo isso, amanhã eu vejo aquilo. Você sabe se você vai ter amanhã? A morte assusta, né? E a vida muitas vezes também. Porque a morte, ela chega sem avisos e ela acaba com sonhos e com esperanças. Já a vida nem sempre é fácil de entender, né? Às vezes a gente acha tão difícil viver. Mas para acalmar a dor, tanto de uma coisa quanto de outra, nós temos o amor e a misericórdia de Deus, porque na morte, Ele é o renascimento. E na vida, Deus é a nossa confiança, na força e num caminho seguro pela frente. Esse é o nosso toque de segunda-feira, junto com os médicos da Santa Casa de São José dos Campos, dia de saúde. Bora ficar juntinho e trabalhar? Hoje tem muito né, Luquinha? Pois é, né, Sol? Cuidar de quem a gente ama tanto. É? E tem tanto pai e mãe de primeira viagem que fica assustado com qualquer coisa. É. Então a gente vai instruir você aí de casa. Pode ligar então se você tem um bebezinho vindo pela frente, ou de repente já tem um bebezinho em casa, 3922-1387, o WhatsApp é 997167989 e o facebook.com/Falando Nisso Band. A gente tá também no Instagram, acessa lá instagram.com/Falando Nisso Band ou @Falando Nisso Band, você encontra a gente também. Lá tem prêmios exclusivos, aliás, tem uma camiseta exclusiva que é a última que você pode concorrer. Então corre lá para você acessar nosso perfil e saber como que você vai concorrer. E no Face é muito fácil. Você acessa o nosso Face e tem um café colonial completo na Padaria Pão Chique para você e mais um acompanhante, uma delícia. Eu fui nesse sábado, maravilhosamente aproveitei muito bem, saí da dieta com muita vontade. E você vai curtir e compartilhar essa foto para concorrer. E tem também no Face outro prêmio além desse tão gostoso, tá? São 5 pares de ingressos do melhor cinema aqui da nossa região, Kinoplex. Então vão ser 5 pares, cada pessoa leva uma, 5 pessoas vão ganhar, tá bom? E o processo é o mesmo. Curtiu e compartilhou, já está concorrendo. Sexta-feira agora, já são os 2 sorteios. Tanto do Café Colonial, quanto também o sorteio aqui para o Kinoplex no Vale Sul Shopping. Mas a gente está falando de pai de primeira viagem, mas às vezes até a pessoa que já teve filho, cada filho é de um jeito, né, Sol? E assusta diferente também. O choro é diferente, por que tem cólica, por que tem refluxo, tem criança que tem brotoeja de montão, né? Tem mãe que amamenta e morre de medo de amamentar. Por exemplo, tem gente que toma vacina, tem criança que toma vacina e de repente ela apresenta o sintoma daquela doença que ela tomou vacina, né? E aí, como é que a gente faz, né? Como é que a gente cuida desses pequenos seres que estão chegando na vida aí? Quais os principais cuidados e doenças? Quem está aqui para tirar as nossas dúvidas, ele está estreando no Falando Nisso, é o coordenador da UTI neonatal da Santa Casa de São José dos Campos, Dr. Lucas Fadel. Dr. Lucas dando um baile aqui na gente já de orientação. Obrigada. Eu falei, como é que você consegue cuidar de criancinha? Não Tudo tem. bem? Obrigada, Lucas. Muito obrigado, viu, Xará? Senta aí, por favor. São charás hoje. Vamos conversar. É o Lucas e o Luquinha aqui pra gente conversar. Doutor Lucas, tem muito papai e muita mamãe aqui com bastante dúvida. Já já a gente vai atender o pessoal de casa. Mas a pergunta que eu faço, inclusive, foi uma situação, Luquinha, eu não sei se você lembra, que a gente estava no centro da cidade na sexta-feira. Nossa, eu lembro. E tinha uma mãe com um bebezinho, gente, acho que saiu da maternidade e foi pra rua. Pitoquinho, gente, muito pequeno, não é? né, Sol? E estava muito sol, muito sol. E essa mãe passeando com a criança, absolutamente sem nenhuma proteção do sol. E a criança estava com muita roupa, muita roupa. Então eu queria saber quais os problemas que isso pode causar no recém-nascido ou no bebê. Bom, primeiramente, a gente nem recomenda que essas crianças saiam de casa para ir em locais onde tenham muitas pessoas, com supermercados, shoppings. Já é um risco, porque você está protegendo o seu bebê, é um organismo muito frágil,
e você acaba protegendo ele, a mãe, através do aleitamento materno, mas contra o ambiente que ela vive, né, para aqueles primeiros dias de vida. Você levar ele num ambiente aglomerado, você vai estar entrando em contato com inúmeras bactérias, inúmeros outros tipos de vírus que podem acometer esse bebê. Sem contar que o bebê, ele sente calor, sente frio igual a gente. Então, você levar nesses dias quentes que a gente teve algumas semanas atrás, um bebê com muita roupa, isso é além de bastante desconfortável para o bebê, pode levar até a desidratação e consequências mais graves para o bebê. Ainda mais embaixo daquele sol todo, né, Luquinha, que estava fazendo, né? Tem uma pessoa na linha para conversar com a gente. Alô, boa tarde. Boa tarde. Oi, quem está falando? É o Jorge Lázaro de Jacareí. Ô, Jorge, abração pessoal de Jacareí. Qual que é a sua dúvida, amigo? A minha dúvida é o seguinte, eu conheci uma moça e ela tem o HIV, né? Uhum. E é a segunda criança que ela vai ter. E vai nascer agora dia 15 de novembro. E eu queria saber, assim, sobre o HIV, se pode, né, contaminar a criança e quais os cuidados que deve ter, né, para essa criança, que ela tem um irmão que é usuário de drogas. E, inclusive, ele usa dentro da casa. O que eu posso alertar para ela em relação a isso? Boa pergunta, né? São duas boas perguntas. É verdade. Bom, primeiramente, quanto ao HIV, existe sim o risco da criança contrair o vírus, mas existem maneiras eficientes da gente evitar que essa criança seja contaminada pelo vírus, que a gente chama de transmissão vertical. É importante, durante todo o acompanhamento pré-natal, que essa mãe receba o esquema antirretroviral proposto pelo médico infectologista, que acompanha essa mãe no caso. Durante o parto também tem algumas medidas que são tomadas para evitar o contágio, e esse bebê vai receber uma das medicações do coquetel durante os primeiros meses de vida, para a gente tentar minimizar a chance desse bebê ser contaminado. Outra coisa que acaba sendo contraindicado nesse caso é a amamentação, que o vírus está presente no leite, então essa mãe, infelizmente, ela não pode amamentar. Nesse caso, substitui ou por fórmula ou por banco de leite, talvez? De leite. Ok, agora só para completar a pergunta dele. Dentro da casa dele tem um usuário de droga, né? Ele não disse que tipo de droga. Essa criança precisa de que tipo de cuidado? Aí já tem o risco de contrair o HIV, ainda mais dentro de casa com o usuário de droga. Realmente aí é um problema social gravíssimo, né? A gente teria que ver o tipo mesmo de droga, né, que ele consome ali. Algumas drogas que se espalham no ambiente são mais danosas para o recém-nascido, mas em si só eu acho que um ambiente extremamente comprometido e inadequado para uma criança tão nova. Então, um toque meu, viu, meu querido, de Jacareí, é procurar assistência social aí do seu município e ver se, de repente, ou toma conta desse cidadão que é um doente, está sendo usuário de droga, ou, de repente, arranjar um lugar para essa criança, né? Pois é, só, o Valdinei diz que o filhinho dele tem 45 dias. Ai, que lindo. Eu vou deixar essa pergunta no ar, doutor, a pessoa até pensando. Diz que toda vez que ele amamenta, o bebezinho vai lá e toma um leitinho, ele engasga. E diz que isso é muito comum acontecer. Quer saber se está indicando algum problema que ele tem ou o que ele pode também fazer na hora que o bebê engasga. Já a gente ajuda você, Valdinei, ou também papai e mamãe que estão preocupados aí com o seu bebê. Mas agora a gente faz aquela pausa bem rápida para todo mundo ficar bem informado com as notícias da redação. Ô,
Gente, sabe a nota fiscal paulista que você pede aí quando você está fazendo compra, etc e tal? Pois é, o crédito da nota fiscal paulista está indisponível a partir de hoje, desta segunda-feira. A opção para utilizar créditos da nota fiscal paulista foi bloqueada no site do Sistema para Manutenção, que dizem que é necessária aí para iniciar os procedimentos para a liberação de créditos relativos ao primeiro semestre do ano de 2015. Com isso, o contribuinte não poderá transferir os créditos para a conta corrente pessoal, tá? Já a transferência de créditos para bater no valor do IPVA 2016 não vai sofrer alteração. A utilização dos valores acumulados pelo consumidor proprietário do veículo está disponível até o dia 31 de outubro. Ou seja, se você for resgatar o que você tem na nota fiscal paulista para abater no IPVA, Luquinha, até o dia 31 desse mês, tá? 31, então, de agora, então não vai perder essa data não, né? Conversar com o Jefferson Santos, nosso repórter, que vai falar sobre as estradas. Será que a nossa segunda-feira começou tranquila nas estradas ou não? Eu tô sabendo que o motorista precisa ficar atento, porque hoje tem um trecho aí da Estrada Velha que liga Taubaté a Caçapava, que está interditado. É isso mesmo, Jefferson? Boa tarde. Oi, Lucas, boa tarde. É isso mesmo. A rodovia Vitor Ardito, como você disse, ela é conhecida como a Estrada Velha, que liga Taubaté a Caçapava, ela está interditada para obras desde o início desta manhã. O bloqueio ele acontece entre os quilômetros 113 e 117, no trecho de Caçapava. E essa interdição, Lucas, ela é necessária para a demolição e reconstrução de 2 pontes existentes naquela região. Esses serviços eles deverão ser concluídos em 120 dias, Lucas. E como que está a situação agora, nesse momento, na Dutra, Jefferson? Olha, nesse momento, por incrível que pareça, Lucas, tudo tranquilo para o motorista que segue em direção a São Paulo e também em direção ao Rio de Janeiro. Normalmente tem lentidão na chegada à capital paulista e também ali em Guarulhos, mas de acordo com a nova Dutra, o tráfego flui bem em toda a extensão da rodovia nos 2 sentidos, Lucas. E para quem segue principalmente em direção a Caraguatatuba, o trânsito está fluindo bem, Jefferson? Também flui bem, viu, Lucas? O trânsito tranquilo na rodovia dos Tamoios para quem segue em direção a Caraguatatuba. Uma observação é que para quem está em direção a São José dos Campos, o motorista precisa ficar um pouquinho atento porque tem interdição de faixas em diferentes pontos da via, mas não tem nenhuma lentidão não, viu, Lucas? Obrigado, Jefferson. Bom descanso aí. O que vale a pena alertar é que o tempo pode mudar sim, então atenção redobrada aí se vier a chuva, né, Solange? Outra vez? É. Ó, Jesus. Pedro Mariano, presta atenção nessa notícia aí, porque o cara jogou no seu time e no meu time também. O ex-jogador de futebol Kleber, ele se envolveu numa briga e teria aí desacatado um policial. O caso aconteceu em São Paulo. Foi um perrengue. Ex-atleta que passou por clubes como Corinthians, Santos e Internacional estava acompanhado de 4 amigos em um bar na Vila Madalena, zona oeste de São Paulo. Segundo a PM, eles se envolveram em uma briga e o ex-jogador desacatou um dos policiais. Todos foram levados à delegacia, onde tentaram impedir o registro de imagens. Um deles agrediu o repórter cinematográfico da equipe da Band. Após prestar depoimento, eles foram liberados e ainda devem ser chamados para depor na justiça. O ex-jogador defendeu a seleção brasileira em 21 partidas, incluindo as campanhas na Copa América de 2007 e na Copa das Confederações de 2009. Pois é, o cara faz sucesso, faz dinheiro e cai nessas roubadas, né, Luquinha? Pois é, a lei é para todo mundo, né? Jogador de futebol, lixeiro, político. seja o que for, a lei é igual para todo mundo, tem que ser assim mesmo, né? Bom, choveu no final de semana, o pessoal descansou um pouquinho. E hoje, como é que fica o tempo em toda a região? A gente confere agora, subindo a serra primeiro, Campos do Jordão sem chuva, mas nublado, com a máxima de 22 graus. A gente vê que Piquete, a máxima é de 27, Roseira 25, Igaratá 24 graus, sem chuva também, mas também sem sol. Já em Caraguatatuba e Ilhabela, está chovendo, a máxima de 23 graus, e a chuva é para tarde e à noite, tá? Atenção aí em São José dos Campos, com a máxima hoje de 26 graus, sem chuva. Estava previsto na ano passada para chover bastante essa semana, mas olha, mudou, viu, gente? É sol. E a gente vê com o sol escondido aí entre nuvens, mas até sexta-feira só vai esquentando e chega a 31 graus. Ou seja, vai ser uma semana quente, mas pode alterar, viu? Tá vindo aí frente fria do sul, então eles estão ainda vendo se ela vai conseguir subir com força total ou não. E atenção, homens, anticoncepcional masculino pode estar chegando, não sei se vai dar certo isso ou não, mas você confere no próximo bloco, não sai daí. Homem... Do you wanna dance?